E aí, galera? Mais uma obra nova pra vocês. Ele é o cara, será que nem o Saitama bate de frente com ele? Fica aí a dúvida. Ele mete o louco em outro mundo, galera. Seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá. História sendo criada. Como um humano pode ter tanto poder? Homem do inferno que gosta de academia. Hugh Hansel, atleta, está prestes a levantar 10 toneladas no levantamento terra. Pela primeira vez na história, ele se prepara para levantar o enorme peso, respira fundo e firma os pés no chão. No momento, tudo está em silêncio. É só ele e o peso. Hansel prende a respiração e coloca todas as suas forças para levantar aquele peso do chão. Os músculos são tão fortes que rasgam as roupas. Um jovem de 17 anos está ultrapassando os limites da humanidade. Ele sente uma dor aguda que se espalha por seu corpo, o que o leva a soltar o peso no meio do movimento. Quando ele desmaia, as pessoas ao redor ficam preocupadas e chamam por ele. Ele está com sangramento no nariz. Todas as veias de seu corpo estão dilatadas. As pessoas tentam chamar um médico, mas é tarde demais. Eles continuam chamando Hansel, mas ele não responde. Ele acha que teve um apagão na cabeça. Algo comum no mundo da academia. Isso não teria ocorrido se ele fosse mais musculoso, não é? Ele ouve uma mensagem. Habilidade incrível, o crescimento muscular foi criado. Ele ainda pensa que a maioria das pessoas e meninas não prefere homens musculosos. E outra habilidade é criada, a contração muscular. Estar na moda ou ter músculos grandes para ele, essa é a maior questão do universo. Mas ele não tem tempo para isso. Ele precisa comer proteína. Uma skin única criada para Hawkeye, LV1 e a calma passiva. Ele percebe uma voz estranha em sua cabeça quando aparece a mensagem de que ele alcançou uma espécie lendária de fisiculturista. As galinhas o observam quando ele abre os olhos. Seu corpo pequeno está sendo bicado por elas. Ele acorda assustado, assustando as galinhas ao seu redor. Ele lembra que estava fazendo o levantamento terra, enquanto sua habilidade passiva o acalmava. Olhando para frente, ele vê uma pradaria com montanhas ao fundo, um rio fluindo e várias galinhas gigantes ao seu redor. Ele fica um pouco pensativo, tentando descobrir onde está, concluindo que pode ter morrido e ido parar no inferno das galinhas porque comeu muito peito de frango na vida. Deve ser por isso que ele está sendo atacado por várias galinhas. Mas chega um momento em que ele perde a paciência e bate na cabeça de um deles, esmagando-o. Ele já está estressado porque não comeu proteína, mas percebe a notificação do sistema. Sua habilidade Hawkeye está ativa nas galinhas, permitindo. Uma pilha de dados é mostrada sobre a galinha e suas informações. A proteína 68 é o que mais chama sua atenção. Ele, que até então era neutro, olha para as galinhas com um olhar faminto. Seus olhos brilham quando ele mostra a língua. Com um salto, ele vai atrás das galinhas como um titã em busca de comida. Baby não podia fazer nada. Nalve se transformou em uma pilha de ossos, saciando a fome voraz do protagonista. Mas mesmo depois de comer, algo o incomoda. Seus braços e peito estão mais finos que o normal. Agora ele pode até coçar as costas, algo que não fazia desde o jardim de infância. Ele se recusa a acreditar que perdeu os músculos, acreditando que o esforço não o abandonaria. Ao se aproximar de um lago na floresta, vendo seu reflexo, que agora é o de um jovem magro e sem músculos, ele fica desesperado. Ele se pergunta para onde foram seus músculos, gritando perto do lago, imerso em profunda depressão, questionando de que adianta. Ele não se importa mais de onde veio. Ele se aproxima de uma árvore e a segura com as duas mãos. Para deixar de ser pequeno, ele terá que voltar ao básico. Ele agarra a árvore, enfiando os dedos no tronco. Coloca-o nas costas e se prepara para iniciar o exercício. O agachamento começa. Seus pés e pernas parecem estar pegando fogo a cada agachamento. Ele acha que desta vez o esforço não o trairá, pois ele se agacha repetidamente. Depois de um tempo, ele aumenta o nível de dificuldade agachando-se e pulando, fazendo tanto barulho que se ouvem tremores de longe. Após 3 meses de treinamento rigoroso, apesar de uma evolução significativa em seu físico em relação a antes, pouca coisa mudou. Ele tem galinhas suficientes para continuar treinando e crescendo. O galo gigante olha por cima do ombro. Hansel, ao encarar o monstro, sente medo e foge para salvar a própria vida. Enquanto foge desesperadamente, questiona suas ações. Ele só queria seus músculos de volta, mas o galo continua a perseguir incansavelmente. O galo o ataca, mas João consegue evitá-lo por pouco. Ele percebe que se for atingido, ele morrerá. Mas o que é mais perigoso nesta galinha é o tamanho ridículo do seu peito. Ele percebeu que não cresceu por fraqueza, mas por falta de treino. Resistência. Ele se esqueceu de treinar os pequenos músculos. Então, se o peito dele não se desenvolveu tanto enquanto fugia do galo, ele acha que também quer ter um peito grande e forte como o dele. As galinhas obstruem o caminho e olham com malícia nos olhos, como se soubessem o que estão fazendo. O galo se aproxima, quase o alcançando, até que sua habilidade Hawkeye é ativada. Quando ele foge e vomita as galinhas, termina a análise do galo. Hansel descobre que tem 12.000 proteínas. E por ter tanta proteína, se ele comer o peito de galo, a incrível habilidade de recuperação muscular será acrescentada. Com essa informação, ele até para de correr por um momento, esquivando-se rapidamente do ataque do galo, assumindo agora uma postura ofensiva. A maioria das pessoas pensa em músculos, mano, quando treina, mas não é bem assim. Na verdade, os músculos crescem durante o tempo de descanso. Enquanto treina, ele salta rapidamente de árvore em árvore, se preparando para enfrentar o galo gigante.
Com toda a sua força e motivação, ele desvia do ataque do galo, que corta parte da árvore. Ele se prepara para socar, arrancando a vida. O galo, com o pescoço mais parecido com o de uma cobra, continua avançando. Os músculos do peito se contraem, indicando que estão usando mais energia do que podem suportar. Mas Hansel não se importa com o sistema e continua com um olhar feroz. Em seu ataque, uma habilidade única desperta, fazendo com que seu braço contraído cresça enormemente. De repente, os dois continuam o ataque simultaneamente. Hansel acerta a boca aberta do galo, esmagando e explodindo sua cabeça. Imediatamente após, sua habilidade é desativada. No ar, vemos o corpo do galo no chão enquanto João cai ao lado dele. Ele corta e cozinha a carne do galo ao anoitecer, enquanto é observado por criaturas da floresta, sem conhecer os perigos que o esperam. Os monstros olham para ele com olhares famintos em seus rostos. Um deles pede ao outro para parar de babar. Os monstros pensam que talvez aquele humano tenha derrotado o galo gigante, já que eles não sentem cheiro de carne há muito tempo. Quando um deles se aproxima para perguntar, o outro avisa, dizendo que pode ser um monstro perigoso. Hansel, comendo sua proteína, vê os três monstrinhos com um olhar submisso. Eles se apresentam como ghouls que vivem na mente alienígena. O protagonista usa sua habilidade neles, pois não possuem muita proteína. Pelo menos em seus corpos. Ele não vê os humanos como carne e se interessa por esses ghouls dos quais nunca ouviu falar. Fantasmas. Pergunte se ele matou o galo gigante. Hansel confirma, deixando os pequenos ghouls felizes. Eles explicam que desde a morte do monstro mais poderoso, uma batalha territorial entre espécies vem acontecendo na mina alienígena. Enquanto o ghoul fala, o protagonista analisa seu corpo. Suas pernas e troncos são finos, fazendo-o se perguntar se eles poderiam quebrar se ele os acertasse. Eles continuam explicando que o galo gigante, por mais burro que seja, é muito sensível quando se trata de seu território e gostariam de pedir um favor. Desde que ele matou o galo gigante, Hansel, que não prestou atenção em nada do que disseram, pergunta se poderiam repetir. Mas os ghouls avisam que esta é a 9ª vez que dizem isso. O protagonista tenta mudar de assunto, dizendo que é preciso dizer pelo menos 10 vezes, afirmando que se você fizer alguma coisa tem que tentar pelo menos 10 vezes. O monstro olha desesperadamente para ele. Ele decide ir embora, pois parece que ele não poderá ajudá-los. O protagonista diz que está ocupado construindo seus músculos, fazendo com que os ghouls saiam para tentar amenizar a situação. Ele diz que não vai conseguir comer o peito de frango inteiro sozinho e quer dividir com eles. Os ghouls, que não comem há muito tempo, aceitam sua carne e agradecem. Um dos ghouls tenta levantar aquele grande pedaço de carne. Hansel, vendo isso, percebe que se aquele ghoul tentasse levantar o peito de frango daquele jeito, certamente suas costas iriam quebrar imediatamente. Ele ordena que parem, perguntando se eles sabem ou quão perigoso é o levantamento terra. Deadlift não é chamado de deadlift à toa. Se você levantar errado, poderá dizer adeus às suas costas. O ghoul pede desculpas, perguntando o que ele fez de errado, fazendo o protagonista perceber que talvez não saiba o que é levantamento terra. Os monstros confusos dizem que é a primeira vez que ouvem falar disso, fazendo-os entender por que são tão magros. Hansel se lembra de algo que seu personal trainer disse quando ele estava no ensino fundamental, enquanto faziam elevações laterais, com ênfase no deltoide inferior. Seu professor disse que só poderia aprender algo ao ensinar outra pessoa. Portanto, se seus músculos pararem de crescer, tentar ensinar outras pessoas pode ajudar. Os ghouls saem com o peito de frango. Joãozinho levanta o pesado pedaço de carne com uma mão e diz que depois de dormir, pode ir para a casa deles, pois precisa descansar para que seus músculos cresçam. No dia seguinte, na vila dos ghouls, que parece ser um lugar muito pobre localizado. Buraco nas montanhas, vemos Hansel conversando com o líder dos ghouls. Ele se apresenta como o Senhor Carniçal, aquele que governa os carniçais. João percebe que seus membros são finos e sem músculos, enquanto seu tronco é cheio de gordura, indicando que provavelmente gosta de beber e comer muitos alimentos gordurosos. Ele agradece a Hansel pelo peito de frango e pede para os outros trazerem o resto da carne. O protagonista comenta que se forem eles, vai demorar um pouco para chegar, fazendo o senhor rir de sua preocupação com os seres inferiores. O protagonista, que não gosta muito dele, manda ele ir direto ao assunto. O senhor diz que ele teve alguns problemas depois de matar o galo gigante. Eles são a tribo mais fraca da mina alienígena. Sua espécie é fraca em combate físico e não consegue usar habilidades, exceto ele. Hansel se lembra da notificação do sistema e pergunta o que essas habilidades estão fazendo. O senhor questiona se ele está falando sério. Ele dá uma pequena risada e ordena que tragamos ghouls que o trouxeram até lá. O protagonista, sem entender, vê amarrados os ghouls que o trouxeram para entrar. Eles se ajoelham diante do senhor e perguntam por que foram convocados. Ao pegar um bastão gigante, ele diz que ser leal a um monstro forte é a regra divina seguida por eles, e esse é o castigo para quem mentiu para ele. Ele se prepara para atacar com seu bastão, ativa uma habilidade e acerta os pequenos ghouls. No entanto, o ataque é interrompido por Hansel. Ele pergunta ao senhor o que ele está fazendo, desperdiçando o tempo das pessoas enquanto o chama de bastardo. O confuso senhor pensa que sua habilidade não estava ativa, ou talvez ele não tenha usado bem sua força. Ele explica a Hansel que sua habilidade, forte e brutal, multiplica o peso de um objeto que toca de 2 a 10 vezes. Ele pode multiplicar o peso em até 9 vezes devido à sua mana. Impressionando Hansel com sua habilidade, o senhor prepara um ataque monstruoso, perguntando-lhe o que aconteceria se ele multiplicasse o bastão por 4 vezes e o acertasse com ele.
Enquanto o protagonista pensa no que aconteceria se conseguisse adicionar mais peso sem perder tempo colocando anilhas, o senhor ataca com todas as suas forças, mas no momento em que o bastão atinge seu corpo, ele se estilhaça. Hansel elogia suas habilidades dizendo que é incrível. Mesmo sendo um desperdício em suas mãos, ele rapidamente se aproxima do Senhor e, como se estivesse fazendo um levantamento frontal, agarra seu pescoço. Levantando-o, ele pergunta se ele acha que pode decidir a vida dos outros e quais são seus 3 grandes. Lord Ghoul não entende muito bem quais são os 3 grandes e pensa que quer acertá-lo 3 vezes. Hansel diz que são os 3 principais: supino, agachamento e levantamento terra. A soma do PR desses 3 exercícios é conhecida como os 3 grandes da pessoa. Ele segura o senhor pelo pescoço, percebe que não entende o significado e prefere competir com ele para ver quem consegue levantar mais peso. Quem ganhar a competição de levantamento terra se torna o líder. O senhor, ainda com o pescoço um pouco machucado, o instrui a cumprir sua promessa, enquanto João lhe lembra de manter a postura correta para evitar lesões nas costas. O senhor tem um plano para vencer. Sua habilidade não apenas aumenta o peso dos objetos, mas também pode diminuí-lo, diminuindo o peso da barra para 1/4. Ele levanta facilmente os 200. O protagonista diz que deveria usar mais glúteos no próximo movimento e manda todo mundo observar como ele faz. Deadlift é um exercício de corpo inteiro que mede a força de alguém. Muitos pensam que usa as costas, mas na verdade a força vem das partes inferiores. O protagonista alonga bem, principalmente o quadril, para evitar lesões. Antes de começar o levantamento terra, posicione os pés abaixo da barra. Eles têm que fazer parte da largura dos ombros. Depois é preciso retrair a escápula, abrindo o peito e mantendo a coluna reta. Você aplica força nas costas, região lombar, abdômen e glúteos, puxando a barra para cima, perto do corpo. Ao executar o movimento, o senhor aumenta 4 vezes o peso da barra, exigindo que o protagonista use toda a sua força para levantar a barra. Todos os ghouls ficam maravilhados com esse feito de força. Hansel, que não conseguiu controlar suas forças adequadamente, diz que eles encontrarão outro bar enquanto ele é saudado como o novo líder dos ghouls. Após perder o 3º round, os lordes carniçais passam a obedecê-lo, explicando várias coisas sobre o mundo. Surpreendentemente, este é um lugar diferente de onde ele veio, e ele acha melhor não tentar voltar agora, pois se ele parecesse magro assim, o chamariam de Anchova. Este mundo tem um conceito forte de que os fracos obedecem aos fortes. Foi assim que o Lorde Carniçal prometeu lealdade a ele tão facilmente. Ele o leva para o campo de treinamento, local que ele utiliza para treinar seus guerreiros. Ao ver seus corpos, o protagonista esperava que fosse um terrorista. Lugar terrível, mas ainda pior do que ele imaginava. Simplesmente não há nada lá, exceto alguns gravetos espalhados. Ele pergunta que tipo de treinamento eles têm feito, mas o senhor diz que não tem conhecimento sobre essas coisas. O protagonista decide deixar passar. Afinal, treinadores de primeira classe fazem suas próprias máquinas de treinamento, ordenando que os ghouls se reúnam. Eles parecem um tanto relutantes e se organizam de forma aleatória, enquanto o protagonista fala. Eles são os monstros mais fracos. Ele pergunta por quanto tempo eles viverão das sobras de outros monstros e o que é necessário para ser forte. Trabalho em equipe, oponente, informação, velocidade. Não. Tudo o que eles precisam é de um corpo forte para lutar. Em 3 meses, ele se transformará em guerreiros fortes o suficiente para não temer mais outros monstros. Os carniçais, ao ouvirem isso, são motivados pela ideia de ficarem mais fortes. Hansel os instrui a assumirem uma posição de descanso inclinada para frente. Obviamente, nenhum dos ghouls sabe o que é isso e estão confusos. Hansel assume uma posição de flexão, enquanto os ghouls tentam imitá-lo. Como nunca fizeram isso antes, todas as posições estão completamente erradas. Com olhos de fogo, ele anuncia que o aquecimento começará com 100 flexões. E os ghouls alinhados começarão a se exercitar 3 horas depois. Estão todos exaustos, sem conseguir nem mexer os braços, enquanto o protagonista continua firme com suas flexões, que já ultrapassaram as 20.000. O senhor carniçal, aumentando o peso da pedra em suas costas, diz que nenhum deles consegue continuar o treinamento. Ele diz que depois de mais 100 flexões, eles podem ir almoçar, deixando os ghouls que já fizeram 700 completamente desolados. Eles, incapazes de suportar mais treinamento, preferem quando o Lorde Carniçal estava no comando e decidem interromper o treinamento, pois já fizeram o suficiente. Ao ouvir todas as reclamações, ele manda que todos se levantem. Os ghouls ficam felizes em pensar que acabou, mas são surpreendidos pelos gritos do protagonista. Ele diz que é por causa dessa mentalidade que eles eram os mais fracos e pergunta se eles realmente concordam em serem chamados assim. Na selva, apenas os mais fortes sobrevivem, mas não têm forças para proteger seus entes queridos. Joãozinho manda quem pensa assim ir embora, preferindo não treinar alguém assim. Agora quem ficar sairá com grande força e músculos suficientes para proteger todos que ama. Quem é o melhor? O técnico Baundo atingiu o auge do corpo com o nó. Conhecimento. Eles podem ser bons, mas não produzem o melhor resultado. Quem realmente produz resultados é quem consegue inspirar. Mesmo quando seus alunos não querem treinar. Os ghouls que antes estavam desmotivados voltam a fazer flexões enquanto Hansel os inspira a continuar mesmo sofrendo e chorando. Eles continuam treinando, esperando ficar mais fortes. 3 meses depois, um grupo de homens lagarto caminha pela floresta em direção à vila dos carniçais. Ao chegar, eles planejam atacar e tomar para si. Eles começam o ataque esperando uma vitória fácil sobre os ghouls.
Enquanto isso, Hansel, junto com o Sr. Carnical, observa a chegada dos homens lagarto. Ele instrui a equipe de supino a abrir o peito enquanto inspira, colocando força no abdômen e apertando os glúteos. Os homens lagarto que se aproximam são bombardeados com grandes pedras que os esmagam. Alguns perguntam o que está acontecendo nas respostas de Hansel, dizendo que os ghouls, que eram conhecidos como os mais fracos, não estão tão fracos agora, mostrando que seus corpos evoluíram muito nesses 3 meses. O líder dos homens lagarto percebe que serão aniquilados se não derrotarem o chefe. Mesmo sentindo um forte poder de mana vindo de Lord Ghoul, ele ainda é apenas um carniçal e não tem chance de vencer. Ele rasga suas roupas e desafia o Sr. Ghoul para um combate corpo a corpo. Ele pergunta a Hansel o que fazer nesta situação. Pensativo, João lembra que quando era jovem e criado em iguanas, era uma espécie rara chamada crocodilo marinho. A força de mordida do crocodilo foi superior a 7.700 psi, o que equivale a 2 toneladas. Mas mesmo esta força poderosa foi incapaz de penetrar nos músculos treinados de João. Irritado com a mordida, ele se pergunta o que fazer se o animal não obedecer. Assustando o crocodilo, ele lembra o que fazer nessas situações. Rapidamente pula sobre o homem lagarto que ainda tenta convencer o Sr. Carniçal a lutar. Hansel o agarra pelas axilas e o joga violentamente no chão. O impacto é tão forte que sai sangue de sua boca. Ele coloca-o no chão com uma expressão ameaçadora no rosto e pergunta se estavam tentando intimidá-lo. Lizardman grita para Hansel deixá-lo ir. Ele lembra que quando era jovem ouviu em algum lugar que os animais deveriam saber que ele era mais forte. Ele insiste que é mais forte, olhando de forma psicótica para os homens lagarto pedindo para ser solto, mas tem medo do protagonista. Os protagonistas desistem da batalha e comemoram a vitória contra os homens lagarto, perto da mina alienígena e da palavra do ducado, felizes por terem aprendido coisas úteis na leitura dos livros. O rei saúda os jovens guerreiros e os honra por estarem no país. Com sua espada brilhante, ele os homenageia e ordena que investiguem o desaparecimento do Galo Gigante, ao que os guerreiros concordam. Após a partida, o rei pergunta ao seu cavaleiro se era certo confiar uma missão tão importante às crianças, mas ela garante-lhe que não se preocupe, pois apesar da pouca idade são chamados de gênios. Leaper, com seu talento para a espada, subjugando os oponentes com sua técnica, e Henderd, que usa sua força avassaladora para lidar com qualquer coisa. Esses dois juntos só podem ser detidos por um dragão. O rei, impressionado com eles, pergunta pelo terceiro integrante. Ela diz que ele não é tão talentoso quanto os outros dois e que só o enviou porque os 3 são amigos desde pequenos. Na floresta, eles caminham por uma trilha e veem um duende tentando atirar uma flecha neles. Leaper desaparece rapidamente e aparece atrás do Goblin, que mesmo morto, atira a flecha em direção a eles. Passa diante dos olhos de Blaug, que avisa que existem alguns hobgoblins entre os goblins. Leaper discute com Hendred por não ter protegido Blaug. Ele os convidou, embora tenham começado a treinar ao mesmo tempo. Ele é o mais fraco dos 3. Se houvesse uma forma de se fortalecer, ele certamente a aproveitaria. De volta à Vila Ghoul, os homens lagarto afirmam não suportar mais o treinamento. Hansel diz aos ghouls que eles não têm escolha, levantando as pernas dos homens lagarto e fazendo-os recomeçar o treinamento. Após o treinamento, os homens lagarto vão embora. Hansel diz pacificamente que se quiserem voltar, podem. Os homens lagarto ficam um pouco apreensivos enquanto os carniçais fazem baús laterais melhores, dizendo-lhes simultaneamente para voltarem. Homens lagarto saem com expressões neutras em seus rostos, enquanto o grupo de ghouls continua nas poses. O protagonista ficou surpreso ao ver os ghouls polidos pela primeira vez. Quando você se exercita, seus músculos se machucam e crescem enquanto se recuperam. A fadiga acumulada no sistema nervoso central pode causar lesões ou diminuir a intensidade do treinamento. Descansar de vez em quando é necessário para evitar isso. Os ghouls se sentiram cansados durante a 9ª semana de treinamento, então o protagonista pensou em ir. Eles tiveram um dia de folga. No entanto, ficaram surpresos ao acordar completamente diferentes no dia seguinte. Durante a noite, sua altura e músculos cresceram e sua habilidade, Hawkeye, agora de nível 2, evoluiu para construtor de Buda, mostrando agora seu percentual de gordura corporal. Hansel convoca para caçar comida, mas os ghouls querem caçar sozinhos hoje. A princípio, ele pensa que estão tentando faltar ao treino, mas na verdade nunca conseguiram vencer uma galinha antes. Depois de treinarem por um longo tempo, agora querem caçar sua própria comida. Goodabwilder diz isso enquanto balança o peito. O protagonista concorda porque assim terá mais tempo para treinar, mas acaba ouvindo o Sr. Carniçal se perguntar se eles conseguiriam vencer. Hansel pergunta quem eles derrotariam, deixando o senhor na defensiva. Ele pensava que, se unissem, poderiam derrotar o protagonista, mas afirma que nunca perderia para ninguém no levantamento terra enquanto segurasse o ombro do senhor. Enquanto isso, na floresta, os ghouls são forçados a caminhar até que um deles torce o tornozelo. Ele cai no chão gemendo de dor. Isso ocorreu porque suas articulações não estavam desenvolvidas o suficiente para seu corpo. Ele acha que se houvesse alguém lá com articulações poderosas como seus professores, isso seria uma motivação para os ghouls. Ele o encoraja a se levantar e continuar. Enquanto isso, em algum outro lugar da floresta, o Blog está treinando sozinho com uma espada. Seus amigos estão chateados por não terem caçado, tudo porque ele está fraco. Ele continua treinando enquanto eles dormem para pelo menos atingir seu nível, mas em determinado momento, aparece um saltador para ajudá-lo no treinamento. Ele perguntou se o acordou durante o treino, mas Leaper queria que seu amigo tivesse sucesso.
Então decidiu ignorar quando treinava secretamente à noite. Enquanto acariciava seu rosto de forma suspeita, ele continua beliscando seu rosto, olhando profundamente em seus olhos. Seu rosto um tanto corado. Henderd interrompe-os enquanto os observa encostado em uma árvore. Blood tenta dizer que não estavam fazendo nada, mas é interrompido por um saltador. Ela discute com Henderd porque ele não conseguiu proteger Blaug antes. Henderd diz que é tarde e eles deveriam dormir porque Blaug tem que dormir na hora certa para que a regeneração de sua pele fique ativa e macia. Eles continuam discutindo enquanto Blaug não entende nada, perguntando-se por que eles querem regular seu horário de sono. Leaper avisa seus companheiros que se preparam para o combate, pois o blog de seu amigo percebe o Lizardman se aproximando. Ele toma uma posição defensiva. Eles atacam os homens lagarto, mas seu líder ordena que continuem correndo e ignorem os humanos. Estão fugindo para salvar suas vidas de uma multidão de galinhas. Enquanto isso, as galinhas também fogem para salvar suas vidas de uma multidão de ghouls em busca de proteína. Hansel não percebeu, mas a cadeia alimentar mudou drasticamente. Hansel estava no mato com os ghouls cuidando das galinhas. Ele pergunta se eles querem caçá-los, já que seus músculos estão melhores. O ghoul assustado diz que eles são definitivamente músculos inflados, deixando Hanson furioso, querendo saber onde aprendeu que ao ver uma galinha passando entre duas árvores, ela fica presa entre elas e força seu corpo a partir as árvores ao meio, atingindo o verme que procurava. Vendo isso, um dos ghouls se levanta e vai até duas árvores próximas com uma expressão de Shad no rosto. Ele coloca os braços na árvore e flexiona os músculos, mas nada acontece. Ele diz que tentará novamente após 1 minuto de descanso. O protagonista manda ele descansar por 3. Ele tenta novamente, seguindo as dicas de Hansel, colocando as duas mãos nas árvores e se preparando para empurrar. Ele usa toda a sua força, veias se espalhando por todo o corpo. Mas mesmo assim as árvores não se movem. Até o protagonista acha estranho, já que até seus músculos de contração rápida foram treinados através de vários tipos de flexões. Observando as galinhas, ele vê que elas estão alinhadas, cada uma grudada na outra pela asa, exercendo muita força. Isso faz com que o protagonista perceba que não sabia disso, porque os músculos foram aumentando aos poucos. E ele descobre por que eles não conseguiram. É porque eles se acostumaram com a rotina matinal. Ao repetir tantas vezes os mesmos exercícios, seus corpos se acostumaram e estagnaram. Mas há uma solução. Ele os instrui a formar 5 linhas e apontar para a árvore atrás dele. Faixas roxas estão presas a essas árvores. Hansel chama isso de máquina de cabo. Mantendo esta invenção, os ghouls o aplaudem enquanto ela demonstra como usar o dispositivo. A partir de agora, eles farão uma cruz com os cabos para aumentar o tamanho do peito e derrotar as galinhas. Os carniçais ficam entusiasmados, pois acreditam que o Senhor tem as respostas para seus problemas. O protagonista pede calma e mostra como realizar o movimento. Este exercício estimula os músculos do peito, mas só se torna eficaz se você fizer os movimentos corretos e pode ser um pouco desafiador para iniciantes. Hansel começa a demonstrar o exercício enquanto todos assistem. Primeiro, você deve se inclinar para a frente, com uma perna na frente e outra atrás. Segundo, você não pode estender totalmente os braços e... Terceiro, você tem que ficar no centro da máquina e empurrar um pouco o peito, como se estivesse tentando voar como um pássaro. O ângulo de inclinação afeta diferentes partes do músculo. Para um treino mais eficiente, evite usar a força do rebote e mantenha o corpo enrijecido e a postura. Ele diz. Caso tenham alguma dúvida, podem perguntar e espalhar vários telegramas. Na floresta, os ghouls iniciam o treinamento. Ao contrário, da primeira vez que eles treinam o peito, eles agora estão super animados para se esforçar nos treinos, deixando os protagonistas super felizes. Depois de seguir as instruções, seus peitos ficaram muito maiores e as galinhas que assistiam à cena começaram a brilhar, evoluindo para uma nova forma. O protagonista estranha ao perceber que as coisas ficaram ainda maiores quando está com o pai e o coquetel. Enquanto os ghouls vão atrás das galinhas, uma batalha começa. Galinhas avançam sobre os carniçais, jogando-os fora com apenas um golpe e ficando muito excitadas, evoluindo para galos. Para impedir a evolução deles, precisam evitar a excitação. Enquanto isso, na Vila dos Carniçais, o Sr. Carniçal está sozinho e feliz por estar livre. Ele gosta de Hansel, mas sua comida não é do seu agrado. Então ele decide cozinhar frango frito. Primeiro, ele reúne os ingredientes e corta a pele do frango em fatias bem curtas. Aí ele mistura tudo até fazer um pó mágico e coloca na comida, depois coloca no óleo, fazendo assim o frango frito. De volta à floresta, os ghouls estão sendo espancados pelas galinhas. Eles questionam por que não conseguem vencê-los, já que treinam muito. Alguns deles até se desesperam, pensando que há algo errado com eles. No entanto, Hansel diz que eles começaram a treinar agora, enquanto as galinhas têm uma vida inteira de esforço. Há uma maneira de vencê-los. Ele se lembra de como eles chegaram lá, fazendo ataques. Hansel pergunta se eles estão cansados. Eles fingem que não são. Mas o filho diz que sabe que está cansado e só porque ficou um pouco mais forte não significa que não esteja mais fraco. Ele mesmo, em suas terras passadas ocupadas por 500 carniçais, percebe que a fonte de sua força vem de suas pernas. Usando-os, eles podem lutar contra as galinhas como uma fera imparável. O ghoul ataca a galinha, mas é atingido e vomitado. O protagonista esqueceu que eles já usam toda a força das pernas para chegar lá. As galinhas olham para Joãozinho parado ali sozinho e decidem atacá-lo de uma vez. Todas as galinhas passam como um filme com um simples movimento da mão e logo estão sendo cozidas em um caldeirão. Hansel pede que não desanimem e tentem novamente amanhã.
Enquanto brindam pelo ganho muscular no dia seguinte, João fala sobre o quão longe estão de superá-lo e manda que vão caçar as galinhas, mas tomem cuidado para não se machucarem. Os ghouls perguntam se ele não vai com eles, mas ele diz que só aparecerá depois do treino. Afinal, os exercícios são mais importantes que qualquer luta. Ele improvisou uma cruz com 2 pedras grandes. Os ghouls vão embora quando ele começa a treinar. Com essas 2 pedras enormes amarradas, ele se sente tão leve que chega a ser ridículo. Você deveria ter trazido Gullord com ele. Enquanto isso, os ghouls estão se esticando. Um deles diz que para derrotar as galinhas terão que usar todo o corpo. Mas se evoluírem como ontem, será perigoso. O ghoul com ossos na cabeça pergunta se eles deveriam recuar. Se isso acontecer, mesmo depois de todos os exercícios, o outro responde que não. Hansel capturou 27 galos e eles tentarão pegar 50, fazendo com que todos os outros concordem com a ideia. O ghoul de jaqueta pede que eles se separem. Dividido em 3 equipes, se algo perigoso acontecer, eles podem sinalizar com os músculos peitorais. O tremor dos músculos cria uma vibração audível pelos outros ghouls. Eles se preparam para avançar sobre os galos, correndo todos ao mesmo tempo. Enquanto isso, onde o protagonista matou o galo gigante, os 3 espadachins observam os ossos ali deixados. Um deles comenta que falta o crânio, teorizando que ele pode ter sido atingido por um golpe mágico de alta classe. Log afirma que um mago poderoso o bastante para matar o galo gigante deve ser mais forte que o grande mago Adam, e ele zomba se deveria liderar essa missão. Mas seus 2 companheiros afirmam que não o permitirão se machucar. Nesse momento, eles ouvem barulhos vindos da floresta e rapidamente se posicionam para o combate. O que emerge dos arbustos são várias galinhas que logo são subjugadas pelos ghouls. Eles veem os humanos se aproximando para proteger Blaug. Os ghouls optam por não avançar, já que os humanos são violentos e gostam de matar. Eles são divididos em 3, os humanos, os ghouls e as galinhas. Os ghouls começam a equilibrar seus peitorais, enquanto os humanos ficam confusos, pensando que pode ser alguma performance antes de usar uma habilidade. Na verdade, eles convocam as equipes 2 e 3 para obter uma vantagem numérica. Desenvolver os músculos tão rapidamente foi uma bênção e uma maldição. O balanço de seus peitorais para chamar seus aliados não apenas lhes enviou um sinal, mas também provocou os galos que evoluíram de cooks para copos, tornando-se mais fortes que um wyvern. Os galos evoluídos atacam os ghouls que percebem que estão em apuros. Os líderes das equipes 2 e 3 aparecem para ajudar, então se preparam para o combate. Os galos continuam avançando incessantemente em direção a eles. Um dos ghouls diz que aprendeu uma técnica secreta com Hansel, enquanto preparava o movimento. Ele lembra que quando fazia supino quase foi esmagado pela barra. Hansel o ajudou. Ele diz que não há problema em pedir ajuda ocasionalmente para fazer a mudança. Só então ele poderá usar todas as suas forças. E então os ghouls se posicionam organizados para ajudar o ghoul que está na frente. Eles seguram as cabeças dos galos com força para jogá-los fora, mas um galo mais forte ataca um dos carniçais num momento de descuido, como se fosse o seu último momento. Ele se despede de seus companheiros, que gritam desesperadamente tentando ajudá-lo. 3 milissegundos é o tempo para decidir se alguém é uma boa pessoa ou não. 486 segundos foi o tempo que os 3 espadachins levaram para simpatizar com os ghouls. Blaub segura o ghoul por trás enquanto seus 2 companheiros avançam para enfrentar as galinhas. O golpe de suas espadas é tão forte que elas as cortam ao meio, mas mesmo com essa força e trabalhando juntos, não são suficientes para derrotar o novo inimigo. Parece um galo muito maior, lembrando o galo que o protagonista matou. Os ghouls estão assustados diante do novo inimigo. Seus músculos grandes e rígidos e sua força tornam este galo comparável a um dragão da história. O primeiro dragão tinha grande poder e ansiava por fama. Porém, temendo que futuros dragões ultrapassassem sua posição, ele decidiu dividir seu poder, criando assim a raça Cocatros. Hendrik avança em sua direção, certo de que eliminar esse monstro será o suficiente para obter o reconhecimento de seu mestre. Ele ataca a cabeça enquanto seu companheiro ataca por baixo. O protagonista, que está treinando, não está satisfeito com os resultados, achando que ainda está lento. O rápido progresso dos alunos o deixa muito feliz. Eles passaram de bebês chorões ensinados a engatinhar para se tornarem corpos fortes e saudáveis. Enquanto ele pensa, um dos ghouls liga para ele. Ele avisa que os galos evoluíram e agora? Todos estão em perigo mortal. Ele prepara um agachamento tão pesado que quebra as pedras ao seu redor. Ele os instrui a apontar o caminho, usando tanta força nas pernas que ele rasga as calças. Eles crescem muito enquanto o carniçal observa com admiração. Com um olhar furioso, ele se prepara para saltar vários quilômetros de altura. O ghoul apenas vê seu mestre desaparecer no céu. De volta à luta, os 2 espadachins lutam para lutar contra o galo gigante. Eles preparam uma técnica juntos. Hendred prepara uma técnica secreta, onde joga areia e manda Block correr. Block diz que ele deveria ter atacado em vez de ganhar tempo enquanto seu amigo é atacado pelo galo gigante. Mas mesmo no ar recebendo golpes, ele faz sinal de positivo para Hendrik dizendo que fez um bom trabalho. Block diz para eles pararem de se preocupar com ele e assustarem o galo. Felizes porque Blaug está preocupado com eles? Mais galos já aparecem? Hendred, enquanto corria, diz que não conseguiria vencer mesmo que usasse sua melhor jogada, e o Blog sem esperança diz que é tarde demais.
Os carniçais que esperavam por seus mestres não desistiram da batalha, formando uma pirâmide para parar os galos. Eles são atacados repetidamente, mas permanecem firmes, mas não por muito tempo. Devido ao forte ataque do galo, a pirâmide desaba, jogando-os para todos os lados. Agora realmente desesperados, eles olham para aqueles galos gigantes tentando atacá-los, mas no último segundo algo cai do céu, matando o galo instantaneamente. Os ghouls acham que Hansel veio para ajudar, mas quando a fumaça se dissipa, é seu antigo senhor. Eles se perguntam o que o antigo senhor está fazendo lá. O protagonista, ao pousar longe, percebe que tomou a direção errada. Galinhas cercam o senhor enquanto ghouls assistem. O senhor pergunta se isso é tudo que podem fazer. Os humanos percebem que ele é o senhor carniçal por ser mais forte que os outros. Os ghouls próximos o consideram seu líder, enquanto as galinhas o observam confusas. Quando percebem que ele é um inimigo, todos se reúnem em torno dele. Ele comenta que não chegou lá sem um plano. Os carniçais que assistem à cena ficam constrangidos com seu senhor enquanto ele, percebendo que João não virá, passa a temer os galos. 6 horas antes, na Vila dos Carniçais, o senhor sai de sua cabana se espreguiçando, se perguntando por que eles estão demorando tanto nas caçadas, já que ele está com fome. A comida acabou. Então ele pensa em ir buscá-los. O galo gigante está morto, então não deveria haver perigo ali. Na floresta, ele ouve os gritos dos subordinados e pensa que apenas ele e Hansel podem intimidá-los. Com raiva, ele agarra uma pedra gigante. Apesar de João ter chegado, o senhor manteve sua posição como um dos líderes. Isso não se deu porque os construtores eram mais fracos do que ele, ou porque a lei da selva tinha mudado. O senhor, que não teve escolha a não ser usar sua habilidade para aumentar os pesos de João, levou-se ao limite. Ao alcançar o nível máximo de habilidade, a pedra fica 10% mais leve e é lançada em direção aos galos. Ao atingir a posição perfeita, ele aumenta o peso em 10 vezes, causando o impacto anterior. Agora o senhor não tem esperança de vencer. Mas um dos ghouls comenta que conseguiu matar um galo com apenas um ataque. Talvez ele tenha se tornado mais forte que Hansel. Essas palavras o deixam reflexivo, pois é realmente difícil derrotar monstros em apenas um ataque. Talvez ele seja mais forte porque é diferente dos carniçais comuns. Porém, ele é atingido pelo galo e jogado fora, deixando os ghouls realmente desesperados. Blaug fala o que parecem ser suas últimas palavras para seus amigos e se prepara para morrer. Brigando, os ghouls, ainda flexionando o peito, dizem que usarão seus últimos músculos. Células para lutar. Eles avançam em direção aos galos. Embora o treinamento tenha sido difícil, eles conseguiram vislumbrar o que é ser forte. Os 3 espadachins se preparam para atacar. A horda de galos gigantes olha para eles enquanto avançam em direção a eles. Na floresta, João está. O senhor pede a ele para salvar seus subordinados. Enquanto ele lentamente perde a vida, sua habilidade de acalmar é ativada várias vezes, tentando acalmá-lo. Seu peito atraiu a atenção dos galos que ignoraram os carniçais e foram até ele. Todos os galos o rodeiam enquanto ele diz ao sistema para parar de tentar acalmá-lo, dizendo que já está bastante calmo agora. E é isso aí, galera! Se vocês curtiram o recap, não esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.